Vamos lá, vamos falar do sistema operacional agora, também conhecido como OS, né, que é a sigla em inglês. Então, só relembrando aqui, a gente tem o nosso computadorzinho aqui, ah, onde tem o processador, a memória e o disco rígido, né? E quando a gente fez essa analogia, a gente pensou em nós mesmos, a bancada e a despensa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema operacional, né? Mas o que é isso? Você provavelmente ouviu dizer que Windows é um sistema operacional, talvez que o Android é um sistema operacional. Mas o que que eles fazem, né? Imagina que você tem essa máquina de calcular e ela é o seu motor, né? E você quer garantir algumas funcionalidades para as pessoas que vão usar, né? E pode ser uma calculadora, né? Então imagina uma calculadora ali, tem uma maquininha por trás, um computadorzinho por trás, e você tem a telinha que você pode usar e os botões que você pode apertar, mas isso pode ser expandido, pode ir além, né? Então vamos pensar em algumas coisas que o sistema operacional traz. Então aqui a gente tem a interface entre o hardware e o software, como eu acabei de falar. Então o sistema operacional ele permite que o software, o programa, então eu não me lembro se eu cobri isso, mas o hardware é o físico, é a placa, e o software é o programa, são os algoritmos, né, que quando executados se transformam em programa. Eles se comuniquem, então um código falando com a placa lógica, lembra daquele conceito de abstração? Ah, ele garante que isso aconteça. O gerenciamento de recursos, então eu expliquei um pouco antes que quando as coisas estão acontecendo, vai um pouquinho para a memória, depois, de repente, se for necessário, busca no disco rígido. O sistema operacional faz tudo isso. Então, quando você vai lá, abre uma janela, o sistema operacional está gerenciando memória, vendo se tem memória disponível. Sabe quando seu computador ou seu celular trava? Muito provavelmente porque o gerenciamento de recurso não está sendo ou feito da melhor forma, que não é, a maioria dos casos não é isso, ou você não tem recurso. Simplesmente tem muita coisa aberta, não tem mais lugar na memória para entender isso. Hum, ok. Depois disso, a gente tem o controle de processos. Então, imagina que você está com o seu computador aberto, tem, sei lá, uma página do YouTube tocando uma música, tem também você está com um documento do Word aberto, ele faz o controle para garantir que esses processos estão sendo executados. Ah, Depois tem o sistema de arquivos, isso é algo muito importante também quando você entra lá nos meus documentos, minhas músicas, minhas imagens. Esse sistema de arquivo ele é pré-definido, dependendo do sistema operacional, para oferecer isso para você também. Segurança, então muitas vezes, conforme os sistemas operacionais vão evoluindo, a gente tem uma série de segurança. Você deve ter ouvido a palavra firewall, né? Que garante, é tipo uma barreira mesmo, que garante que tipo de acesso vai entrar, que tipo de acesso vai sair, coisas do tipo. Então a segurança também está ali no meio. Hum, o gerenciamento de erros e conflitos, porque o computador também erra, né? Quando a gente fala, já tentou desligar e ligar, é porque é assim mesmo, né? Imagina que eu sempre faço essa analogia. Imagina que você tem um monte de ah, peças de xadrez em cima de um de um tabuleiro, né? E aí acontece alguma coisa, as peças caem, fica uma bagunça ali. De repente você vai pegar uma peça, meio que bate em outra e já vira aquela bagunça. E o desligar e ligar é literalmente tirar todas e encaixar elas e colocar elas de novo, porque uma vez que você desliga e liga, o sistema ele inicia da forma desejada, da forma com que ele foi programado, tudo limpinho, tudo no lugar certo, com os processos acontecendo. Então, por isso que 80% das vezes desligar e ligar resolve todos os erros e conflitos que estão acontecendo. O gerenciamento de dispositivos de entrada e saída, a gente vai ver um pouquinho isso também, mas imagina, você tem um computador, aí lembra que a gente falou da internet? Ah, Como é que a internet vai ser entendida ali? Você vai colocar um cabo, vai falar com Wi-Fi, ok, se for um cabo vai ter uma placa de rede, se for Wi-Fi vai ter uma placa Wi-Fi, mas como é que isso fala, né? No fundo, é muito parecido com isso. É o hardware, a placa lógica ali, a placa, né, o silício falando com o software, falando com o programa. E isso você acaba expandindo as capacidades do computador. Quando eu penso, né, em expandir, eu sempre imagino aqueles computadores que você consegue colocar o volante para jogar um jogo de corrida, né? Então você tem inúmeras coisas que você pode fazer hoje em dia só colocando ali no USB
e vendo o negócio funcionar. Um controle de videogame também, que pode ser conectado por Bluetooth. Por isso que muitas vezes você conecta a impressora e já é instalado automaticamente, né? O sistema operacional já dá conta disso. E, inclusive, foi a primeira coisa que eu me senti muito realizado, foi quando, muitos anos atrás, eu consegui instalar o software de uma impressora. E aqui tem interface com o usuário também, né? Então, no final do dia, você vai estar usando essa máquina. Então, você tem que ter formas de usar. Antigamente, a gente fazia tudo pelo terminal, algo que a gente vai cobrir aqui também, né? Digitando lá naquela tela preta que assusta todo mundo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue fazer da mesma forma que eu estou fazendo. Estou usando o mouse aqui, posso usar o touchpad, posso digitar, posso abrir, fechar, expandir, diminuir. E melhor ainda no smartphone, que eu não preciso de absolutamente nada. Só com o meu dedo eu consigo arrastar, abrir, fechar. E isso diz respeito à interface com o usuário, né? Como é que um toque no celular ou um movimento meu do mouse vai chegar lá na placa, né? Como é que isso vai acontecer? O sistema operacional toma conta de tudo isso. E é basicamente isso, né, dos processos aqui, processos não, né, vamos dizer, das funcionalidades do sistema operacional. É óbvio que a gente poderia ir muito mais a fundo e entender como tudo funciona, mas a ideia aqui é só entender o porquê existe um sistema operacional. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, você já deve ter ouvido e provavelmente está usando o Windows, que é a maioria esmagadora dos computadores hoje em dia. Tem o MacBook também, que usa outro tipo de sistema operacional chamado OS X ou macOS, que é o sistema operacional da Apple. E também tem o Linux, que a gente vai cobrir aqui porque ele é muito importante para a área de engenharia. E a grande maioria dos servidores, né, de computadores superpoderosos que estão em servidores, em data warehouses, eles utilizam Linux. E a gente vai entender o porquê, por que não Windows, se existe a possibilidade de usar o Windows. Então, todo esse tipo de coisa a gente vai ver, mas é importante saber. O Windows é um sistema operacional que contém todas essas coisas que eu falei aqui, o OS X também e o Linux também. Quando a gente vai para o mobile, no iPhone a gente tem o iOS, e no Samsung e outros aparelhos a gente tem Android, né? E assim, dadas as circunstâncias de um aparelho mobile, né, de um celular, eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles garantem um sistema de controle de arquivo, controle de processos, tem duas telas, o WhatsApp e o Spotify aberto. Ele está gerenciando tudo isso. Ele também gerencia erro e conflito. Muitas vezes a gente precisa desligar e ligar, ou se eu coloco um fone de ouvido, seja por Bluetooth, ou seja com um cabo ali, né? Ele também vai gerenciar isso. Então, esse conjunto de ferramentas que garantem que a gente vai usar a máquina, lembra? O computador aqui, a máquina de calcular da melhor forma possível. Isso é feito para a gente. A gente não precisa se preocupar com isso. Então, para finalizar essa parte, quando eu digito o print aqui, 1, 2, 3, ou quando eu estou tentando fazer a receita, né, conforme a gente falou, eu não preciso me preocupar com uma série de coisas. Por isso que muitas vezes nesse curso eu vou falar, não se preocupe com o que está acontecendo embaixo. Vamos fazer e vamos ver que programar é possível. E aos poucos a gente vai puxando o fio e entendendo como as coisas vão funcionando por trás dos panos, né? No motor do negócio. E é isso.